Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E hoje vamos falar sobre a qualidade do ar nas cidades. Você já parou para pensar o quanto esse elemento, o ar, é importante para as nossas vidas? Insípido, inodoro e incolor, ou seja, sem sabor, sem cheiro e, é claro, sem cor. Estas são algumas das características que o ar deve ter. No entanto, mesmo seguindo estes parâmetros, o primeiro contato entre o homem e o meio ambiente, ou seja, o ar, pode carregar poluentes indesejáveis. Os problemas ambientais podem se tornar agravantes na saúde das pessoas. Os sinais dos avanços econômicos podem ser percebidos nas ruas, que por dia ganham cerca de 85 mil veículos, quase 2 para cada habitante, aumentando ainda mais a poluição. Os dados da Secretaria de Trânsito de Divinópolis confirmam que nas ruas da cidade hoje há 340 mil pneus contra 180 mil pares de sapato do público flutuante pelas ruas da cidade. O maior problema de toda esta matemática, da soma da poluição industrial e urbana, é o saldo positivo de partículas poluidoras do ar. Isto não se vê, mas se sente. Essa história tem responsáveis que não são apenas as fábricas e suas chaminés. Bom, e para começar a discussão de hoje, estamos aqui com a presença dos convidados Elvésio Menezes, professor do curso de Química do ISED, Natan Coelho, professor e supervisor de qualidade, e com Rosimeire Rezende, Química. Qual é a importância do ar para a vida no nosso planeta? É interessante observar que atualmente tem se dado muita ênfase à questão do solo, que é importante, né? Da água, que é um elemento essencial também, mas a gente não pode perder de vista que o ar é um elemento essencial. E como ele é assim, difícil de ser percebido, né? Pelo fato de ser insípido, quando não está poluído, inodoro, né? Isso às vezes dificulta essa nossa percepção. E é bom lembrar que a gente pode escolher a água que vai beber, pode escolher o alimento que vai ingerir, mas você não pode escolher o ar que vai respirar, né? A gente pode passar alguns dias sem água, pode passar alguns dias sem alimento, mas não pode passar mais do que alguns poucos minutos sem respiração. Então é nesse ponto assim que é bom a gente estar pensando de forma... Esse cuidado com a atmosfera é fundamental. E, infelizmente, ele tem, de uma certa forma, passado despercebido. Todos os compartimentos ambientais, seja solo, água, acaba que o final da poluição, o receptáculo final acaba sendo a atmosfera. Então, toda atividade antropogênica, né, toda interferência no ambiente, seja no sistema solo, seja no meio água, o poluente acaba, no final, chegando na atmosfera. E, Natan, quais são as principais fontes de poluição que temos, que a gente poderia, de repente, pensar assim, dessa camada atmosférica? A gente pode estar citando aí as indústrias, né, que liberam muitas substâncias na nossa atmosfera, os carros, né, hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas não conseguem... vamos dizer assim, viver sem um carro, sem ter um veículo, né? Os ônibus também poluem muito, os veículos em geral. A poluição também ocorre em ruas não pavimentadas, né? Poeira, né? Em bairros onde as ruas ainda não foram asfaltadas. Também pode ocorrer em queimadas, né? Pessoal aí que gosta muito de botar fogo em lotes vagos. E aí, eu só fazendo um comentário, né? Assim, eu já ouvi falar, por exemplo, de às vezes tem alguns comentários, alguns textos que circulam na internet que falam sobre a poluição dos gases emitidos pelas vacas, por exemplo. Isso tem algum procedimento? Como procede essa informação? É um dado real, tá? Porque as vacas, elas, no processo de decomposição, né, na flatulência das vacas, elas liberam um gás, né, que é o gás metano, em grande quantidade na atmosfera, e esse é um dos gases que
são causadores do efeito estufa, né? Que agravam o efeito estufa. Então, as vacas são, sim, grandes contribuidoras para a poluição da atmosfera. Então, o que se pode concluir com isso? Que não são só processos antropogênicos, né, que poluem a atmosfera. O que é isso, processo antropogênico? Em que tem vamos dizer assim, utilizar o homem, processo em que o homem está inserido ali, né? No caso, as indústrias, os veículos. Então, a atmosfera também ela é poluída, mas de uma maneira bem mais passiva, pela natureza também. Então, a natureza também libera gases nocivos à atmosfera. Como que essa poluição afeta o meio ambiente? Além da questão da saúde, a gente pode citar que a poluição ela vai afetar também o ambiente como um todo, né? A começar pelas propriedades da própria atmosfera. Então, o fato de você emitir mais gás carbônico, mais gases de efeito estufa, como já foi citado, o metano, que é típico de atividade agropecuária, esses gases eles fazem com que a energia que vem do Sol, que é infravermelha, ela fique mais tempo na atmosfera. Então, normalmente ela viria e seria refletida. Agora, com esse aumento dessas concentrações que o homem está provocando, essa energia está vindo e ficando aqui. Então, com isso, você tem uma série de consequências decorrentes desse pequeno aumento que já a mídia tem divulgado, o mundo inteiro está discutindo isso, que é uma questão... Como as alterações climáticas, né? Que recentemente que é a decorrência disso. Tem uma discussão muito grande. Aí você vem com uma série de consequências ambientais, assim, de médio prazo e de longo prazo. Em quais áreas especificamente, Elvésio, essa poluição, elas podem afetar no que diz respeito ao meio ambiente? Basicamente seria isso, aumento de temperatura média, com isso você tem aumento do derretimento das geleiras, aumento do nível dos mares, destruição da camada de ozônio, que é outro problema decorrente de poluição também, em função de que essa camada ela serve de proteção para a nossa vida, porque ela vai filtrar os raios ultravioleta que vêm também do Sol, e o fato da gente estar jogando poluente na atmosfera está detonando com essa camada, está diminuindo a sua capacidade de filtrar. E uma série de outros fenômenos que são decorrentes dessa ação de emissão de poluente. Bom, muito obrigado. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a qualidade do ar nas cidades, agora conhecendo o projeto de monitoramento. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. De volta com o programa Questões, agora nesse segundo bloco, continuando a falar sobre a qualidade do ar nas cidades. No bloco anterior a gente falou sobre as fontes de poluição. O que seriam esses particulados, né? Partículas que são emitidas e que se encontram no ar? O material particulado, Max, eles são substâncias que independem de sua identidade química, mas que ficam suspensas no ar, no estado sólido ou líquido,
com exceção da água. E como que essas partículas, né, se dispersam? Como que é esse processo? De acordo com a orientação do vento, então com a velocidade, com a direção do vento que vai influenciar. Já existe um monitoramento em relação a essa direção e essa velocidade, que é no site do CPTEC e INEP, que é monitorado, então tem dados disponíveis para todas as cidades do Brasil, e aqui em Divinópolis também, no aeroporto, eles fazem esse monitoramento da velocidade do vento, que vai interferir para onde os poluentes, o material particulado vai se deslocar. Um dos poluentes do ar mais perigosos, segundo os médicos e ambientalistas, são os materiais particulados, resultado da queima de combustíveis e do atrito dos pneus com o asfalto. Onde há falta dele, há outro problema: o movimento dos carros levanta poeira. São esses fragmentos finos que penetram no pulmão mais facilmente, provocando doenças. Meus 2 netinhos têm bronquite, né? Então estou sempre limpando, sempre passando um paninho úmido no chão, sabe? Eu já varro a casa com pano úmido, sabe? Varro bem varridinho com pano úmido, depois eu venho com a vassoura de pelo, né? E eu venho com a vassoura de pelo e vou tirando o cisquinho. É difícil. A gente tosse a noite inteira. Meu menino tá com uma tosse que não quer parar de jeito nenhum. Aí eu também tosse a noite inteira. O ar é o seguinte, a gente vai entrar em contato com o ar 24 horas por dia durante todo o período da vida que a gente tem, certo? Porque é através dele que a gente vai adquirir oxigênio, oxigenação do sangue, esse processo todo que a gente já sabe como é que é seguido. O que é importante nisso é o seguinte: a alimentação, a gente é muito claro que aquilo que você alimenta, ele vai fazer uma repercussão no seu organismo. O ar, da mesma forma. Tudo que você inala, ele vai ter uma repercussão, certo? Se você tem um ar de uma boa qualidade, você vai ter uma boa qualidade respiratória. Se ele não tem uma qualidade boa, logicamente você vai levar essas substâncias para dentro do organismo e elas vão provocar alguns ciclos de alterações, e a longo prazo isso aí, se ficar uma forma mais repetitiva, mais continuada, vai provocar algumas doenças. A sua pesquisa atua justamente no monitoramento, né, e na análise dessas substâncias, desses particulados que ficam em suspensão no ar, né? A gente focou a atenção, o objetivo principal foram os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. E hidrocarboneto, como o nome está sugerindo, é um composto formado somente de hidrogênio e carbono. Então, quando você faz uma queima de forma incompleta, a combustão de forma incompleta, ela pode gerar esses compostos de nome esquisito, e o que tem se demonstrado, isso já está definido no mundo inteiro, é que são 16 desses compostos que são comprovadamente carcinogênicos. Ou seja, 16 desses compostos que você enumerou aqui, que você disse, né, dos quais você estudou na sua pesquisa, eles provocam o câncer. Sim, são comprovadamente carcinogênicos. E o que a gente fez, o nosso trabalho foi identificar e quantificar estes compostos no material particulado coletado aqui na cidade de Divinópolis. O artigo 225 da Constituição determina que cabe ao Estado estipular padrões de emissão de poluentes que seriam permitidos para determinadas atividades, aqui, tendo elas numa perspectiva sustentável. Isso é feito aqui no Brasil por meio da resolução CONAMA 03 de 90, em âmbito federal, e em âmbito estadual por meio da deliberação normativa do COPAN, número 11 de 86. Então, essas normas infralegais, elas estabelecem padrões de lançamentos de poluentes ou de qualidade do ar que seriam toleráveis dentro do impacto ambiental de determinado empreendimento, sem causar ou causando o mínimo de impacto para o meio ambiente. Qual é a nossa preocupação, a preocupação do Ministério Público nesse momento? Estabelecer mecanismos de controle mais rígidos e eficientes para que esses padrões sejam efetivamente obedecidos. Eu posso mencionar aqui que nós passamos o segundo semestre desse ano buscando recursos e profissionais para viabilizar um estudo muito mais específico, perícias, especialmente
na siderurgia aqui do perímetro urbano de Divinópolis, para que a gente possa realmente aferir como está a qualidade desses lançamentos e a maneira que nós podemos controlar para manter a qualidade de vida da população. Os resultados, a gente observou o seguinte: comparando com outras regiões do mundo, com literatura, a gente viu que nós estamos com um nível de concentração desses compostos aqui de aproximadamente 6 a 7 vezes acima dos limites, por exemplo, da Europa. Você pegar a Europa, a comunidade europeia hoje ela preconiza um nível máximo de 1 nanograma por metro cúbico desse tipo de poluente. Aqui nós achamos em média 6, 7. Então, o resultado mostrando que realmente nós temos fontes que são significativas, né, que já foi inclusive comentado, que são fontes variadas. São diversas fontes que contribuem para esse nível de concentração. E, Rose, eu queria que você falasse um pouco também disso, da sua participação, como é que foi desse processo de pesquisa para você, assim, o que você foi identificando assim, com relação a esses compostos, né, e a esses poluentes? Então, o meu trabalho e de outros 2 voluntários e de uma bolsista começou aqui na FUNED em março e foi até dezembro de 2010. Nós inicialmente fizemos um levantamento aqui das empresas, indústrias que poderiam contribuir para essa emissão de material particulado e, simultaneamente, essa emissão desses 16 compostos. E, a partir daí, pegamos dados de indústrias, veículos, a questão das ruas não pavimentadas, dos lotes vagos. E depois teve a coleta dos filtros, então, que foram levados para análise. Nós participamos de algumas análises, acompanhamos. E foi isso. Depois fizemos o tratamento dos resultados. E foi muito importante na formação de todos que participaram do projeto, na questão da iniciação científica. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre a qualidade do ar nas cidades e agora tentando descobrir um pouco de possibilidades de intervenção para a solução desses problemas. De volta com o programa Questões. Hoje falamos sobre a qualidade do ar nas cidades, especificamente em Divinópolis, a partir de uma pesquisa desenvolvida para o monitoramento do ar. Bom, quais são outras doenças que a gente pode associar, assim, que estão presentes mais no nosso dia a dia, à presença desses poluentes no ar? Então a gente pode estar associando aí doenças respiratórias, Max, né? O pessoal está respirando esses poluentes, então vão causar danos, né, no nosso pulmão, no nosso sistema respiratório. Problemas na visão, irritação na pele, alergias. É uma questão que muitas pessoas não associam, né? Problemas digestivos, né? Porque a gente está digerindo aquela poeira ali também, aquele material particulado. Então isso pode causar danos no nosso sistema digestivo. Qual seria o principal responsável, né? A gente não pode citar o principal responsável, porque isso é muito diversificado. E também não podemos colocar apenas as indústrias como as vilãs, né, nessa história. Até porque as indústrias hoje elas já contam com sistemas de proteção para diminuir a quantidade desses poluentes na atmosfera. Então, esses sistemas são vários. São a instalação de filtros nas saídas das chaminés, os famosos lavadores de gás, né, que vêm a retirar uma boa parte desses poluentes, né, dos efluentes gasosos provindos do processo da indústria. Então, são vários os sistemas de proteção que as empresas contam hoje para estar diminuindo. Não quer dizer que a empresa não vai estar emitindo alguns poluentes da atmosfera, mas vai estar diminuindo a concentração deles na emissão. Existe alguma relação da localização? Se essas
siderúrgicas, no caso, né, ou outras indústrias que emitem essas partículas, se elas fossem localizadas mais distantes, de repente, dos grandes centros de povoamento de uma cidade, isso seria mais benéfico? Como é que funcionaria isso? Na teoria seria sim, né? Mas depende muito também da questão dos ventos, né? Da dispersão desse tipo de material. Vamos supor que essas empresas estejam localizadas fora da cidade de Divinópolis, né? Mas se a orientação do vento trazer essa poeira para a nossa cidade, então os danos vão acontecer da mesma maneira. Vai causar várias doenças na humanidade, vários impactos ambientais. Mas aí, pensando nisso, todas as empresas, para poder funcionar, elas precisam estar dentro da lei. Então, eu acredito que elas estão respeitando os parâmetros legais, né? Como que você vê isso, Natan? Você que, de certa forma, acaba trabalhando diretamente com as indústrias. Então, as indústrias hoje em dia, para continuar com o seu funcionamento, elas precisam sim estar dentro das leis. E realmente estão, né? Porque eu trabalho para uma empresa que presta serviços, né, de monitoramento atmosférico. E o que a gente observa é que todas essas empresas emitem poluentes dentro da faixa determinada pelos órgãos regulamentadores, né? Então, a questão se esses padrões deveriam ou não ser revisados, né, para estar atendendo tanto as empresas como também a população que sofre com a emissão desses poluentes na atmosfera. Como que a gente poderia evitar esses impactos, né? Será que a gente falou aqui das indústrias, mas quais são as fontes também poluidoras, principalmente no caso desse composto que você citou, que são os hidrocarbonetos? São diversas as fontes, né? Além das indústrias, a gente pode citar a questão dos veículos. Divinópolis hoje é uma cidade que se assemelha à cidade de primeiro mundo, que a quantidade de veículos em circulação aqui em média, você tem aí 2 habitantes para cada veículo que está em circulação. Então, obviamente, isso tem um impacto na qualidade do ar, claro. Você tem aí uma grande quantidade também de lotes vagos, e aí a população, nesse sentido, pode estar contribuindo no sentido de não queimar lixo, porque a partir do momento que você limpa o lote com fogo, com a caixa de fósforo, você está promovendo a emissão desses materiais para a atmosfera também, né? Então, ou seja, a questão do grande número de lotes vagos também vai afetar a qualidade do ar, sim. Ruas sem pavimentação, o movimento de veículos, né, nessas ruas acaba por colocar na atmosfera uma grande quantidade de material particulado. Enfim, são várias as contribuições. Como que a gente poderia, então, promover alguma intervenção, tomar algum tipo de atitude para mudar isso? O que seria possível fazer? Como já foi falado, assim, no que diz respeito ao setor industrial, um maior cuidado com relação aos filtros, a melhorar a eficiência dos sistemas de controle de poluição, de emissão de gases e particulado. No que diz respeito ao poder público, melhoria do transporte, principalmente do transporte coletivo. Isso é passivo no mundo inteiro, quer dizer, você tendo um transporte coletivo de qualidade, você passa a ter obrigatoriamente menos veículos em circulação. Pavimentação das vias é um outro ponto, e a questão dos lotes, né, que aí já é uma questão de exploração imobiliária. Então o poder público também tem uma ação nesse sentido, que seria de estar sobretaxando essa questão da exploração imobiliária, né? Porque você gera espaços que vão estar servindo de local para emissão desses poluentes. Obrigado, Elvésio. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer também a você que participa do programa através do e-mail, do Twitter e do Facebook. Mande suas dúvidas, mande suas sugestões, envie suas questões para o nosso e-mail, que é questões@funed.edu.br.
programa Questões dessa semana termina por aqui e sempre trazemos para você um tema diferente todas as semanas falando sobre a ciência e o conhecimento de nossa região. O programa Questões vai ao ar todas as terças às 11h45 da manhã aqui na TV Alterosa.